Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que mundo, hein? Tá animado. Eu não consigo nem ler direito. Tenho acompanhado as notícias pelo X, antigo Twitter. Não sei se aí no Brasil vocês estão conseguindo acompanhar, mas é uma dinâmica absurda, uma coisa... O mundo fazendo revoluções, dando cambalhota. E é claro que a nossa área aqui sempre estamos discutindo a apologia, as civilizações extraterrestres, a influência delas na nossa história, no passado longínquo. E eu estava folheando algumas revistas de ufologia bem antigas, da década de 60, 70 e da década de 50, inclusive. Porque nos Estados Unidos essa questão da ufologia sempre foi discutida. Em outros países não tanto, mas aqui na Europa também. Tem muitas publicações europeias, inclusive na antiga União Soviética, na Romênia. E é sobre um cientista romeno, que nós vamos falar agora. Ele tem um artigo muito interessante publicado nessa revista que eu estou mostrando para vocês aí agora. Ele é um cientista, publicou esse excelente artigo, achei fantástico. É o Dr. D. Farkas, nascido em 1940, graduado em Matemática e Física em Timisoara. Ele é PhD nessas áreas, é PhD também em Matemática, Ciências da Computação, pela Universidade Estadual de Bucareste, formado em 1979, e vai por aí vai. Ele tem uma série de títulos, atuou no Centro de Treinamento Gerencial de Bucareste, da CEPSA, uma instituição científica, Centro de Estatísticas de Computação de Saúde. Olha, é um currículo enorme. Tem 20 livros publicados, né? Então, tem um livro dele mais novo que se encontra na Amazônia, UFOs over Romania. UFOs sobre a Romênia, tem na Amazônia. Mas ele diz o seguinte, ele começa o artigo dele, esse artigo é super interessante. Ele fala que mais e mais especialistas admitem que a vida está em todo lugar no universo. Já está aí há de 3 a 4 bilhões de anos, que em condições favoráveis, dependendo da duração de um planeta, ou de fenômenos galácticos, né, cósmicos, garantem o surgimento e o desenvolvimento de seres inteligentes e, eventualmente, o nascimento de uma civilização tecnológica capaz de construir naves espaciais para viajar para os outros planetas habitáveis. Essas condições, embora raras, elas são encontradas em muitos lugares na imensidão do universo. Com base nisso, a hipótese extraterrestre tornou-se a maneira mais fácil de explicar o fenômeno OVNI. Todo mundo sabe que existe, né? Mas, por outro lado, ufólogos de prestígio, incluindo o famoso Dr. J. Allen Hynek e Jacques Vallée, todo mundo que está nessa área conhece, questionaram essa explicação. Eu também, na minha humilde posição. Eles, juntos com os céticos obstinados, mencionaram, entre outras coisas, que as distâncias entre civilizações são grandes demais para que tais viagens cósmicas acontecessem. Mas o cientista continua. Ele argumentou no livro dele, OVNIs sobre a Romênia, que se fizermos uma abordagem apropriada, descobriremos que as distâncias mais importantes entre as civilizações cósmicas não são aquelas no espaço, mas aquelas no tempo. Ele continua. Eu estimei que na história da nossa galáxia poderia ter surgido, durante a história da nossa galáxia, por exemplo, poderia ter surgido uma série de civilizações tecnológicas, das quais talvez algumas centenas sobreviveram a doenças infantis, que evita que a civilização evolua, que nós estamos enfrentando até agora, as guerras intermináveis que ainda existem por aqui, guerras intermináveis, que nunca é uma atrás da outra, né? Essa organização maldita que continua dominando o nosso planeta, provoca uma guerra, são guerras infinitas. Então é o seguinte, ele continua, essas civilizações não surgiram simultaneamente. Por exemplo, em julho de 2015, foi anunciada a descoberta a 1.400 anos-luz da Terra do exoplaneta Kepler 452b. Ele é semelhante à Terra. Ele está orbitando na zona habitável de uma estrela semelhante ao nosso Sol. E esse sistema solar é 1 bilhão de anos mais velho que o nosso. Então, isso significa que a vida e uma possível civilização nessa área, uma civilização tecnológica, poderiam ter surgido lá há 1 bilhão de anos antes do que aqui na Terra. Mas, geralmente, as primeiras civilizações tecnológicas na Via Láctea poderiam ter surgido 1 bilhão de anos atrás, ou até mesmo antes. E, consequentemente, nós entendemos que as possíveis civilizações no cosmos estão muito distantes uma das outras, não apenas no espaço,
mas também no tempo. Em nossa galáxia, essas várias centenas de civilizações sobreviventes, estimadas acima, como eu falei, surgiram muito provavelmente uma em vários milhões de anos. Portanto, na Via Láctea não deve existir uma civilização próxima ao nosso nível. Pois é. Não é muito bem como os planetas que Star Trek encontra, que as pessoas são iguais a gente, têm costumes, têm raivas, ciúmes, brigas de poder, etc. Comem, fazem cocô, xixi, se apaixonam, têm ciúme. Hã? Vamos continuar. Pois bem, o que será da nossa civilização se ela sobreviver ao longo de milhares, de milhões ou bilhões de anos? É impossível imaginar. Mas não vamos esquecer que nós não somos capazes de prever o nosso futuro, mesmo utilizando os oráculos que existem, nenhum deles consegue prever o futuro. Apenas emitem hipóteses. Pode ser que sim, pode ser que não. Mesmo em uma perspectiva de apenas algumas centenas de anos, nós não podemos. Então, como seriam os habitantes de uma civilização que nos ultrapassou com milhões de anos? Talvez eles tenham se tornado imortais. Talvez tempo e espaço não importem mais para eles. Eles podem ter se mudado para uma realidade virtual generalizada, em outras dimensões e assim por diante. Mas a resposta real é quase certamente ainda muito mais complexa e desafia nossa lógica e nossa imaginação. Nós podemos aceitar, no entanto, que eles foram transformados em alguma coisa diferente, além da nossa compreensão, algo que nós não podemos nem nomear, como esses tic-tacs e como toda essa casuística ufológica ao longo de séculos. Acho que nós não podemos nomear essa civilização, porque ela seria como uma hipercivilização. Se alguém considerar que nós fomos otimistas demais e que os seres inteligentes são muito mais escassos, nós vamos acrescentar que na nossa Via Láctea, que é apenas uma entre pelo menos 150 bilhões de galáxias, mais ou menos semelhantes, né, que nós conseguimos ver no universo acessível aos nossos telescópios, nós vamos ter fortes razões para acreditar que existem outros universos, universos paralelos, outros estados da matéria, outras partes de um multiverso. A academia, em sua maioria, né, as universidades, os estudiosos, os cientistas, com sua maioria, eles colocam em nossas mentes padrões estabelecidos, ignorando completamente as possibilidades de hipercivilizações e, consequentemente, nós enfrentamos duas hipóteses extraterrestres. A primeira é que poderíamos chamar de hipótese extraterrestre primitiva e a outra de hipercivilizações. A hipótese extraterrestre primitiva assume que todas as civilizações cósmicas estão mais ou menos no mesmo nível de evolução. Portanto, alimenta alguns falsos preconceitos, como viagens cósmicas muito longas, difíceis, desejo de pousar no gramado da Casa Branca, leve-me ao seu chefe. Aqui em casa eu fala com a Madalena. Então, direitos iguais, conversação, linguagem, invasão, intervenção, ajuda e vai por aí afora. Esse é o que nós, toda a grande maioria, pensa nessa apresentação dos ETs. Eles pousaram aqui, veio um camarada falar com a gente, né? Altão, 2 metros, loiro, chinês, negro, não sabemos. Então, essa visão primitiva, segundo o cientista, é completamente implausível. Eu sempre tenho comentado, não tem nada de extraterrestre nessa história que está acontecendo aqui. Se teve, foi no passado. Ou, às vezes, uma passagem muito rápida aqui. Mas esses que nós chamamos de extraterrestres podem se utilizar de sistemas de viagem completamente diferentes da nossa realidade. Mesmo que eles usem máquinas, usem naves para isso, em termos simples, construídas com material que nós não temos, como é que tem sido apresentado nas reuniões no Congresso americano. Os metamateriais que eu falei no vídeo passado. Então, se essas hipercivilizações existem, e elas existem, existe uma probabilidade a probabilidade delas existirem seria de 99,999999999%. Elas iriam explorar nos mínimos detalhes nossa galáxia, milhões de anos atrás. Então eles sabem há muito tempo sobre a nossa existência. Sabem. Já estão aí há muito tempo.
Então, este raciocínio levou o Enrico Fermi, um grande físico, famosíssimo. Ele disse em 1950, né, eles deveriam estar aqui. Onde estão? Mas nem ele, nem muitos outros consideraram que representantes de uma hipercivilização, esses representantes, poderiam estar aqui entre nós, mas poderiam parecer tão diferentes de nossas expectativas que nós não podemos reconhecê-los. O que nos impede de vê-los é também um conjunto de preconceitos generalizados e profundamente enraizados, como vou citar agora abaixo. O preconceito de direitos iguais. Há uma diferença de milhões de anos, ou mesmo centenas de milhões de anos, que é tão grande quanto entre nós e um lagarto ou mesmo uma formiga. Se eles estão aqui, como é altamente provável, eles podem nos examinar, monitorar nossa evolução e até mesmo nos contactar de alguma forma, mas eles nunca se colocarão no mesmo nível que nós estamos. Nós temos também um preconceito da conversa. Já em 1959, outros cientistas, Giuseppe Cocconi e Philip Morrison, argumentaram que se a diferença entre duas civilizações é de milhões de anos, a probabilidade de que elas pudessem trocar ideias é zero. Às vezes interagimos com um lagarto, mas isso nunca vai ser uma conversa. Como tem pessoas que interagem com insetos, como todos os bichos. Eles disseram que o provincialismo temporal, quer dizer, o termo usado pelo Dr. J. Allen Hynek, que é um dos grandes decanos da ecologia, ele afirma que, em oposição aos séculos sombrios anteriores, os últimos 300 e 400 anos nos trouxeram finalmente a luz da verdade real e da ciência. O que nós evoluímos em 300 e 400 anos é uma coisa absurda. Há cento e poucos anos atrás, os aviões foram inventados. No meu tempo não existia computador como eu estou falando com vocês. Os rádios eram uma válvula. Não existiam sistema de comunicação via satélite, nada disso. Eu assisti essa transição. A minha geração, geração Boomer que eles chamam, assistiu essa transição. O aparecimento do computador pessoal, do primeiro celular, da TV em cores. Tudo isso agora, em pouco tempo, em 70 e poucos anos. Pois é. Então, sob essa luz, agora nós podemos decidir quais são os fatos que podem ser aceitos e os que nunca poderão ser possíveis, que nunca serão possíveis. Se há 100 anos ou mais, mais ou menos 100 anos, como eu falei ainda agora, começamos a usar o rádio, alguns acreditam que ele durará como o melhor meio de comunicação para sempre. Está errado. Se há 100 anos Einstein postulou que a velocidade da luz é um limite, nenhuma outra lei física será descoberta até o fim dos tempos para evitar que esse limite e assim por diante possa ser quebrado. A ciência evolui, ela não é dogmática. Como um exemplo que nós podemos citar é como o preconceito do SETI, que andou procurando mundos com aquele radiotelescópio gigantesco que foi destruído há pouco tempo atrás, uns 2 anos atrás, se não me engano. Ele estava sem manutenção e caiu. Muitos dizem que ele foi sabotado. De qualquer maneira, a China construiu o maior do mundo agora, lá no meio de um vale na China, lá em Sichuan. É porque a coisa funciona, mas eles não informam o que eles encontram. E segundo ele mesmo, mesmo que os sinais de rádio precisem de milhares de anos de um mundo habitado para passar de um mundo habitado para o outro, as civilizações cósmicas considerarão que a sinalização por ondas de rádio será para sempre o meio mais apropriado de contato e que devemos gastar muito dinheiro para procurá-los. Quer dizer, nós estamos imaginando que eles estão usando o mesmo sistema que nós. Rádio, uma coisa primitiva, que foi inventada agora há pouco tempo. Eles estão milhões de anos à frente. Então, o preconceito da invasão seria outro. Para muitas pessoas, deveria ser normal que, se uma civilização cósmica chegasse à Terra, ela tentaria nos conquistar pela força. Mas as hipercivilizações provavelmente sabem, ou sabiam há milhões de anos, que nós estamos aqui. Portanto, eles poderiam nos invadir a qualquer momento. Em certo sentido, provavelmente nós já somos invadidos por eles há milhões de anos. Alguns artefatos fora do lugar podem ser uma pista disso. As construções megalíticas, restos que ficaram por aí, de vez em quando eles vêm aqui, dão um peteleco na civilização e vão embora, de uma forma ou de outra. Né? Então esse é o preconceito da intervenção e de ajuda, que nós vamos falar agora. O artigo aqui continua. Deixa eu rolar aqui. Alguns esperam
que os ETs nos ajudem, ou pelo menos alguns escolhidos, venham nos ajudar a superar catástrofes futuras. Mas mesmo nós, se descobrirmos um pedaço valioso de terra que escapou da intrusão humana, nós vamos tentar declará-lo como uma reserva, permitindo apenas uma intervenção muito limitada por razões científicas. E essa atitude parece estar se fortalecendo com o tempo. Caso da Antártida, que ninguém entra, só um grupinho selecionado, cheio de mistérios. Ou uma reserva biológica, que você não pode entrar, só pode ser se for funcionário de um Obama da vida, essa porcaria que é o Obama. Então, a hipercivilização observando a Terra e observando a civilização tecnológica humana, ela deveria agir de maneira semelhante, evitando interferir em nossa evolução, mas colhendo amostras, fazendo alguns experimentos, tendo contatos muito limitados, alguns de forma oficial, com governos, ou entre iguais, turma deles, que já está por aqui, com alguns, ou então com alguns indivíduos selecionados de acordo com seus critérios, e não os nossos critérios. Critério dele. Quem disse que o ET pensa com a minha cabeça? Já disseram que eu tenho cabeça de ET, de mamona também. Portanto, nenhum assentamento, nenhuma destruição, por um lado, e nenhum contato oficial, conversa ou ajuda substancial vai acontecer. Então, por outro lado, nós somos esperados, nós esperamos que civilizações cósmicas altamente avançadas existam e que eles estão por aqui, andando por aí, sentando ao teu lado no metrô, conversando contigo pela internet. A diferença entre uma hipercivilização e nós pode ser tão alta quanto a que existe entre nós e as formigas. Alguns etimologistas que se propunham a estudar a vida de um formigueiro, eles vão tentar perturbar ao mínimo a vida do formigueiro. Eles investigam com cuidado. Os cientistas fazem isso com tudo. Mas eles poderiam, é claro, fazer experimentos examinando ou modificando algumas formigas, ou mesmo levando-as para laboratórios remotos, tentando criar novas raças, e assim por diante. Eles certamente tentarão descobrir o máximo possível sobre a vida do formigueiro. Mas eles não vão se apresentar, eles não vão apresentar as credenciais deles, eles vão se apresentar à rainha das formigas. Ele não vai conversar com a rainha das formigas. Se os etimologistas tiverem a tecnologia, eles criarão alguma forma de formigas robôs, enviando-as para o formigueiro e observando-as de um lugar seguro, por exemplo, na tela de um computador. Os dados transmitidos por elas, e se uma formiga robô se perdesse nessa missão, teria um problema. Mas o incidente aumentaria um pouco os custos da pesquisa, mas não seria uma tragédia. Como os greys, já foram alguns capturados, mas eles não contam. Nós podemos perder alguns greys. Eles são robôs biológicos. Nós podemos especular que uma hipercivilização poderia tentar realizar, usando materiais genéticos da Terra, novas raças, com maior cérebro, com maior inteligência, adaptados para algumas tarefas especiais, e etc. Portanto, muitas raças descritas pelos supostos abduzidos, greys, os loiros altos, etc., os nórdicos, os gatinhos, os ursinhos com cara de bichinho. Portanto, essas muitas raças descritas pelos supostos abduzidos podem ser raças humanas artificiais ou mesmo biorobôs derivados da espécie humana. Eles podem ser reproduzidos, por exemplo, em reservas ou em algumas bases ou em algum lugar fora da Terra, da mesma forma que nós fazemos com as variedades de trigo a partir das sementes tradicionais. Levamos para um laboratório, vamos fazer essa semente evoluir. Isso acontece com frutas, etc., com tudo. Até com cachorrinho e gatinho, que são feitos em laboratório atualmente. Às vezes, a variedade perfeita do trigo se torna estéril ou exposta a novas doenças. Naquele momento, os agrônomos tentarão encontrar alguns genes apropriados no pool, representado pelas espécies primitivas de trigo, para melhorar a variedade perfeita. E se os humanos na Terra forem o pool selvagem de genes adequados para melhorar algumas raças artificiais em outros lugares? Essa tossezinha irritante é um dos defeitos genéticos. É horrível.
Bom, então vamos continuar. Nesse caso, não haverá problema de compatibilidade entre os visitantes e nós. Como em algumas das histórias de abdução e hibridização de OVNIs relatadas, né? Mas também, por exemplo, na nota bíblica. Naqueles dias, seres divinos, né, os filhos dos deuses, se misturaram com as filhas humanas, tiveram relações sexuais com elas e deram luz a filhos. Estes foram heróis antigos, parará, parará, que todo mundo conhece, Gênesis 6, versículo 4. Né? E os nasceram gigantes. Teve aí alguma mancada genética. Algumas pessoas supõem que até que há uma intervenção externa em andamento na evolução da raça humana para melhorá-la. Mas, obviamente, a comparação acima da humanidade com o formigueiro é meio forçada e tal, pois a humanidade é, no entanto, a nossa humanidade ela é uma potencial hipercivilização futura se nós não nos destruirmos. Então, o surgimento de uma civilização tecnológica pode ser um evento muito raro em nossa galáxia, ocorrendo provavelmente em vários milhões de anos. Então é normal que sejamos de interesse para essas inteligências superiores. Mas o que é que eles podem esperar de nós? Uma hipercivilização se comportará de forma evasiva e não nos dará seu conhecimento e tecnologia. E mais ainda, vai proibir isso. Vocês não têm condições de ter determinada tecnologia. E isso não é apenas por causa da agressividade e xenofobia humana, natural do humano. Nós somos raça agressiva demais, guerreiras, suicidas. Né? Nós podemos transformar todas essas novas tecnologias em novas armas. E nem apenas para evitar um choque cultural que poderia eventualmente destruir todas as nossas estruturas sociais, econômicas, políticas, militares, científicas, religiosas e culturais. Isso tem sido falado pra caramba, que um contato com essa civilização super avançada pode destruir tudo que nós conhecemos como a nossa civilização. Então, essa é alguma das razões. Nós estamos especulando, mas pode ser algumas razões. As hipercivilizações, elas poderiam esperar e talvez colher agora mesmo nossas ideias originais, pontos de vista, criações em arte, nas artes, na ciência, na filosofia, funk não. Produzidos como resultado de milhões de anos de nossa evolução. Petista não entra nessa história. Né? Então toda essa colheita esperada pode ser destruída por um contato prematuro. Algumas histórias, deixa eu rolar aqui, antigas, aparentemente absurdas, podem ser uma indicação de tal atitude. A tal da punição pela maçã da árvore proibida do conhecimento. Por que na Bíblia está escrito não se podia comer da árvore do conhecimento? Que história é essa? Por que não? Era um pecado mortal. Não podia comer da árvore do conhecimento, cara. Senão você ia se transformar num deus como eles. Como está lá em Gênesis. O acorrentamento de Prometeu, deus grego, que trouxe o fogo para o homem e o conhecimento, foi acorrentado pela eternidade. Os anjos caídos do livro de Enoque, jogados em um poço cheio de fogo, porque foram ensinar aos terráqueos algumas habilidades. Muitos abduzidos ou contatados falaram sobre bolas de luz etéreas como depósitos de conhecimento, computadores energéticos, computadores quânticos, sei lá, registrando tudo no universo, a vida de todos nós e de tudo que nós podemos fazer. Então, nós temos algumas dicas disso quando nós falamos sobre o livro da vida, onde tudo está registrado, ou registro acástico. Bingo! Registros acásticos. O inconsciente coletivo, ou mesmo um campo morfogenético. Essa supermemória poderia ser escrita em um suporte espiritual ou em algo ao nosso redor que nós ainda não somos capazes de imaginar. Algumas vezes, algumas pessoas, sob certas condições, poderiam obter acesso a essa data warehouse. Dessa forma, nós podemos explicar as canalizações, xenoglacia, walk-ins, o pessoal que entra por dentro da sua casa atravessando a parede, reencarnações, fantasmas. Né? É isso numa realidade virtual. E nessa realidade virtual o tempo é diferente. Nós podemos viajar ao passado, viver eventos, sem mudar o passado real. Não vai interferir na minha vida. Eu vou apenas assistir. Nós podemos ver cenários do futuro, às vezes apocalípticos, sem aceitar a fatalidade. Bom, isso aí, encerrando o artigo do Dr. Farkas.
Ele diz que, claro, que tudo que foi dito acima não é uma prova que as hipercivilizações são a explicação para tudo que é estranho, e particularmente com relação aos OVNIs. É apenas uma hipótese. Mas eu acho que não pode ser descartada. Pois é.